Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Deixa eu conferir meu volume. Vou só dar mais um tempinho, tá, Aline? Qualquer coisa a gente começa, só a gente mesmo, tá? Só pra ver se mais alguém vai entrar. Tá conseguindo me ouvir bem? Tudo bem, Dai? Menina, só vou aguardar um pouquinho pra ver se mais alguém entra. Senão a gente já começa, tá? Não sou de ficar enrolando muito, não, porque eu não acho muito legal. Mas vamos dar aí mais uns minutinhos. Mudei o horário da live, a live geralmente era 8 e 7. Mas aí eu fiz uma enquete no meu stories perguntando o horário que melhor atendia. E o horário que mais foi votado foi o horário das 21. Então eu resolvi mudar o horário da live para ver se atendia mais pessoas, né? E hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo live às 9. Vamos verificar se o pessoal aí vai lembrar, né? Se vai assistir. Eu geralmente aguardo 3 minutinhos. 3 minutinhos pra gente começar. Então, iniciei agora às 9, 9h03. A gente já começa com somente nós mesmos. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre alguns exames básicos que vocês podem utilizar aí dentro da rotina de estética, né? Para que a gente consiga triar e ir otimizando aí os resultados. Vocês que estão aí presentes, vocês já têm o hábito de solicitar exames laboratoriais para os seus pacientes ou isso ainda é algo novo para vocês? Bem, então já dei aí o tempinho necessário, vamos começar, né? Então, seja muito bem-vinda à live de hoje. Esse aqui é o nosso espaço, né, para a gente poder discutir, interagir sobre como que os exames laboratoriais eles podem ser introduzidos dentro de uma rotina de clínica de estética e como que eles são uma ferramenta que podem ser usadas a nosso favor para que a gente consiga resultados melhores e o melhor, resultados mais duradouros, né? Então eu sou a Júlia Almeida e hoje nós vamos conversar sobre alguns exames básicos que eles podem otimizar aí, que eles podem fazer a diferença nos procedimentos estéticos de vocês. Pretendo não prolongar muito, tá? Mas se vocês tiverem dúvida e quiserem interagir, só fique à vontade para mandar as perguntas. Então, para a gente começar aí a live, nós vamos ver sobre o que são os exames laboratoriais, né? De uma forma aí geral. Muitos que me seguem são biomédicos, já têm uma ideia aí do que são esses exames, mas tem alguns grupos de profissionais que não, né? Então, assim, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é feito de muitas funções metabólicas, de muitas reações. Ele faz anabolismo, catabolismo, e isso gera analitos, respostas que podem ser dosadas através de exames laboratoriais. Então, quando a gente faz esses exames, nada mais é do que a maneira que nós estamos tendo para poder ler e interpretar como que está o nosso corpo por dentro, como que ele está trabalhando, como que essas reações estão acontecendo, se estão aceleradas, se estão lentas, se elas estão eficientes. Então, quando a gente pede algum exame laboratorial, nada mais é do que a gente querer ver como que aquele corpo está trabalhando, se ele está bem, se ele está funcionalmente ativo, se ele não está. Então é uma leitura interna. Nós temos variações de exames. A gente pode pensar em exames assim, quando o paciente já tem uma patologia instalada,
ou quando a gente quer desconfiar, buscar alguma interrogação. Para nós, profissionais estetas, o ideal é que a gente pense em exames laboratoriais de acordo com os valores ideais e não valores de referência. Por que isso? Porque o paciente que vai no nosso consultório, na nossa clínica, no nosso espaço, ele não é um paciente que está procurando doença, é um paciente que está procurando beleza, saúde. Ele quer melhorar algo que ele já acha bonito nele, tá? Ou quer fazer algum detalhe sutil, ele quer delicadeza. Então é um paciente que não está procurando doença, tá? Ou seja, quando a gente for solicitar algum exame desse paciente, na grande maioria das vezes, nós não vamos ver uma doença já instalada. Claro que vocês vão descobrir muitas coisas dos pacientes de vocês quando vocês começarem a pesquisar os analitos. Sim, com certeza. Já teve casos de pacientes que não sabiam que eram diabéticos e eu descobri que eram. Pacientes que estavam com muita chance de ter aí problemas cardiovasculares e que nem desconfiavam, se consideravam uma pessoa saudável. E teve um caso que eu suspeitei de tumor e encaminhei esse paciente para um profissional investigar isso melhor. Então, assim, são pacientes que não estavam suspeitando de nada, que não tinha sinais, não tinham sintomas, não tinha dor, né, não tinha nenhum desconforto. E o que aconteceu? Eu solicitei alguns exames de rotina e esse paciente, através desses exames, foi detectado que tem uma coisa um pouquinho mais grave. Então aí a gente consegue intervir e ajudar a orientar esse paciente também a procurar um recurso. Mas fora isso, que são exceções, nós vamos trabalhar com pacientes que eles ainda estão iniciando algum distúrbio. Então o que acontece? Nós temos escalas de evoluções. Quando a gente começa a avaliar os exames laboratoriais baseado nos valores de referência, nos valores ideais, a gente começa a ver que o paciente tá lá no início de um problema. Ele está começando a ter uma pequena variação metabólica, algum probleminha bioquímico que a gente consegue ver ali sutilmente. Esse paciente, ele é muito bom para nós, porque uma vez que a gente tem esse olho clínico para perceber que alguma coisa está começando a fugir do controle, que está indo para um caminho que não é bom, a gente consegue orientar esse paciente. E o melhor, através da ortomolecular, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, se o paciente colaborar conosco, a gente consegue livrar esse paciente de uma patologia mais grave no futuro aí. Então, os nossos exames para nós, para fins estéticos, dificilmente nós vamos pegar patologias instaladas. Nós vamos trabalhar com prevenção. E através dos exames, a gente consegue, eu costumo brincar com meus pacientes, que é como se nós tivéssemos ali uma bola de cristal, sabe? A gente consegue prever o futuro. Mas não é que nós somos bruxos, não é isso. É que os exames laboratoriais, eles conseguem de uma forma muito clara nos dar a realidade de como aquele paciente está e de quando que ele vai evoluir se não for tomada uma providência para mudar aquela rota, tá? Então acho que isso é muito importante para nós. Porque a gente consegue proporcionar para esse paciente muito mais do que beleza. Podemos proporcionar qualidade de vida, tá? Então, os exames laboratoriais, eles vão dosar, nos quantificar como que está o metabolismo desse paciente. E quais são os tipos de exames que nós temos? Vários. Nós podemos analisar, dosar, quantificar exame de sangue, de urina, de fezes, de secreção de uma maneira geral de qualquer parte do corpo, de cabelo, de unha, de pele. Então, todos os tipos de materiais biológicos é possível ser analisado e realizar exames desses pacientes. Agora, para nós, para profissionais da área da saúde, nós profissionais estéticos, o que mais nos interessa para a gente, que não é uma patologia, mas sim uma prevenção e verificar como que esse metabolismo está funcionando, para a gente o que interessa mais são os exames de sangue, e eu vou dar alguns exemplos do que a gente mais solicita. Exames de urina, eu acho importante. Eu já solicitei para o paciente exames de fezes para a gente poder verificar a parte de parasitas, mas não é um exame que eu comumente eu solicito, mas já algumas vezes sim.
E também o exame do fio de cabelo para a gente olhar os minerais. Dosar minerais no cabelo, ele é muito mais preciso, a informação é muito mais verdadeira do que quando a gente avalia alguns minerais no sangue. Minerais geralmente não gostam muito do sangue, ele gosta muito de tecido. Então, em alguns casos eu avalio o sanguíneo e em alguns casos eu peço aí para avaliação de fio de cabelo. Mas são diversos materiais que nós podemos utilizar, tá? Se vocês compreenderem um pouquinho sobre os exames de sangue mais básicos, mais rotineiramente utilizados na clínica de estética, que é hoje aí o intuito da aula de hoje, da live de hoje, já está aí de excelente tamanho, né? Então, por que é importante nós pensarmos em exames laboratoriais? Por duas vertentes. Uma que a gente conhece como que está esse paciente, como que está o metabolismo dele e não como que está a casca dele por fora, tá? Interessa muito pra gente como que ele está internamente, porque a pele, que é a nossa matéria-prima de trabalho, ela responde de acordo com o que está o nosso interior. Então, se nós estamos tendo algumas disfunções de pele, significa que nós estamos tendo algum distúrbio funcional no metabolismo. Então, a gente tendo essa informação, a gente consegue corrigir. Segundo, que os exames eles são capazes de nos proporcionar mais segurança e o melhor, mais credibilidade. Os exames laboratoriais na estética é algo ainda novo, pouco conhecido e pouco falado. Eu acredito que daqui até os próximos 5 anos, vai ser algo que vai se concretizar e que será necessário para que a gente verdadeiramente consiga avaliar o paciente como um todo e a gente consiga entregar melhores resultados. Mas como isso ainda é novo, o profissional que conseguir ter esse domínio o quanto antes, e o paciente vai sentir que a gente tem um domínio para conversar sobre aquilo, de acordo com a nossa maneira de explicar para o paciente, de conversar, de orientar, e aí a gente vai ter mais credibilidade. Quando o paciente enxerga em nós, profissionais preparados, e ele vê que nós somos aptos para falar sobre aquele assunto e que a gente verdadeiramente domina o que nós estamos falando, o paciente enxerga a gente como um profissional muito mais qualificado. Ele entende os nossos preços, entende as nossas condições e ele geralmente colabora com o nosso tratamento, com o nosso protocolo. Então, os exames laboratoriais, gente, ele veio para agregar. E é assim, eles já são uma realidade dentro do meio estético e eles são o futuro. Então, assim, já está ali presente e eles vão dominar cada vez mais. Então, por isso que eu estou insistindo para que vocês comecem a avaliar o paciente de vocês como um todo. Não dá mais para a gente pensar em tratar de uma disfunção estética, seja ela de mancha, de acne ou de celulite, de estria, se nós não compreendermos que o paciente ele é uma peça única. Então, para que a gente consiga tratar essas disfunções de uma forma satisfatória, e quando eu falo satisfatória é que nós tenhamos menor reincidência, que nós temos um resultado mais longo e um resultado mais satisfatório, ou seja, que realmente a gente vê a diferença, que nós tratamos e que aquilo é notório, não é assim mais ou menos, que aquilo faça uma diferença, tá? Então, a gente tendo esse domínio, nós vamos conseguir pensar em oferecer para o paciente protocolos que são mais funcionais. E aí se destaca, né, o paciente, o profissional que melhor dominar sobre isso. Aos meus olhos, qual que é o maior benefício dos exames laboratoriais? Eu consigo ter uma visão antecipada desse paciente, de como que está o metabolismo desse paciente. E por que eu falo antecipada? Porque nós vamos trabalhar... Vocês estão ouvindo meu cachorrinho chorar? Tá atrapalhando aí? Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu tenho vários cachorros, né? Já contei aí, quem me acompanha sabe que eu tenho vários cachorros. Então, 7 são meus mesmo. 7 cachorros adultos são meus. Aí uma resolveu ter bebês. E sou com 4 bebês em casa. 4. Tá uma loucura, eu fico em pé, vem todo mundo tropeçando aqui. Aí, não satisfeita, eu tenho uma que resolveu engravidar. Gente, tá grávida. E aí, não satisfeita de novo,
outra entrou no cio hoje. Aí o que eu fiz? Prendi meu macho alfa, né? Eu tenho um macho alfa que no dia da cirurgia dele de castração, ele ficou doente. Aí eu não pude castrar o bonito. E ele tá fazendo um estrago. Então o que acontece? Ele tá preso sozinho. E aí ele tá chorando. Mas enfim, né? Vamos seguindo o barco, porque fazer o quê, né? Esses meus cachorros vão me acompanhar por muito tempo. Então, voltando aí na pergunta que eu fiz. A pergunta foi, né? Qual que é o benefício que eu enxergo dos exames laboratoriais? Que é ter uma visão antecipada desse paciente. E por que antecipada? Nós geralmente vamos trabalhar com prevenção. Nós não somos profissionais qualificados pelo nosso conselho a tratar patologia. Então, dificilmente nós vamos pegar um paciente com uma patologia mais grave. O paciente que vem para nós, ele é um paciente que não vem procurando doença, tá? Então, os exames que nós vamos pedir desse paciente, normalmente vão vir discretamente alterados. E essas alterações, elas são vistas quando o profissional tem um conhecimento sobre os valores ideais. Porque se nós formos procurar alterações baseadas em valores de referência, nós vamos parar de pensar em prevenção e nós vamos começar a pensar em patologia. E não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é prevenção. Então, quando a gente pede exames laboratoriais para esses pacientes, nós conseguimos ter uma visão antecipada de como que está a saúde desse paciente. E o que é antecipado? O que eu quero dizer com isso? Se um paciente tem uma tendência a ter diabetes ou não, se ele tem uma tendência a ter uma doença cardiovascular, se ele tem uma tendência a ter um derrame cerebral, se o paciente tem uma tendência a ter, por exemplo, um tumor, ou se ele pode vir a ter uma doença degenerativa. Então, tudo isso a gente consegue prever isso. E a gente consegue prever isso com muitos anos de antecedência. O paciente que tem um diabetes, ele dificilmente ficou diabético de ontem para hoje. Ele gasta um tempo para ele evoluir para esse diabetes. O paciente que tem uma tendência a ter uma doença cardiovascular, ele tem uma chance de ter uma prevenção 15, 20 anos antes dele ter um infarto. A mesma coisa acontece com um acidente vascular cerebral ou com um tumor. O paciente que tem Alzheimer, ele não dorme saudável e acorda com Alzheimer. O que acontece? Vem acumulando e a bomba estoura. Então nós somos profissionais capazes de detectar isso muitos anos antes. E uma vez que a gente consegue detectar isso, nós conseguimos corrigir. Gente, essas correções são feitas, na grande maioria das vezes, através da ortomolecular. Então, nós estamos fazendo algo que a gente pode, por lei, que a gente consegue corrigir, orientar, ajudar esse paciente sem invadir o território de um outro profissional. É tudo ali, ó, de acordo com os nossos conhecimentos. Então, isso é muito, muito, muito bom, tá? Então, esse é o maior benefício que eu vejo. E segundo, que uma vez que a gente tem conhecimento de que aquele paciente está saindo ali dos trilhos, a gente consegue recuperar ele para os trilhos. E quando a gente consegue fazer isso, nós estamos regularizando o metabolismo desse paciente. Um metabolismo funcionalmente ativo, esse paciente dificilmente vai ter distúrbios estéticos. Ou se ele tiver, a gente consegue reparar de uma forma mais satisfatória, tá? Então, quais que são os exames que eu julgo aí importantes para a gente pensar no primeiro momento? Por que nós temos que ter uma ideia desses exames mais básicos, né? Então, a live de hoje é para a gente conversar sobre esses exames básicos. E essa ideia é o seguinte: nem todos os pacientes têm convênio ou nem todos os pacientes têm condição financeira de fazer todos os exames que eu gostaria que eles fizessem. Então, de acordo com a história daquele paciente, de acordo com o objetivo daquele paciente, de acordo com o que eu quero investigar sobre aquele paciente, eu vou solicitar algum tipo de exame. E por que é de acordo também com o que eu quero?
Porque eu já tenho um olho muito clínico para ver o paciente de uma certa forma. Então o paciente ele começa a adentrar assim para minha sala, eu já vou avaliando ele todinho. Já vejo o cabelo, vejo como que tá a pele, o jeito que ele anda, a postura que esse paciente tem, como que ele senta, como que ele fala, o linguajar, observo tudo isso. E essas informações visuais que nós estamos tendo com o paciente são olho clínico nosso, é a nossa formação, é o nosso conhecimento, é a nossa teoria que vai ensinando a gente fazer essa leitura externa do paciente. E isso é importante, porque o paciente não vai chegar para você, profissional esteta, e falar assim: olha, eu tenho X e X, eu tenho X e X sintoma de dor, de desconforto. Não, ele não vai. Então a gente tem que saber ler o que o corpo fala desse paciente e juntar com a anamnese e interrogando de acordo com o que a gente quer. Por exemplo, um paciente que tem uma tendência a ter resistência à insulina, ele não tem sinais e sintomas, mas o corpo dele já fala. As características desse paciente já nos faz a suspeitar que nós devemos ou não investigar uma resistência à insulina. Que nós devemos ou não, às vezes, investigar um paciente que tem uma tendência a ter alergia. Ou um paciente que está deprimido, ou um paciente tendo queda de cabelo. É importante eu avaliar as funções nutricionais desse paciente. Então, de acordo com o histórico que esse paciente vai nos contar e o que você está tendo de leitura corporal daquele paciente, você vai direcionar para onde que você quer investigar isso, tá? Então, esses exames básicos que eu vou falar hoje são exames que realmente são básicos, mas não significa que vocês vão ter que solicitar esses exames para todos os pacientes ou solicitar todos esses básicos. Não, a intenção é ajudar vocês a começar a introduzir os exames laboratoriais dentro de uma rotina de clínica de estética, tá? Ter uma base, um caminho. Então, dentro desses exames básicos, o primeiro que eu solicito praticamente sempre é o hemograma. Hemograma é um exame barato. Se porventura esse paciente precisar fazer esse exame pelo particular, ele não vai ficar nem mais rico e nem mais pobre, é um exame super acessível. E outra coisa que eu sugiro para vocês, nós temos diferentes tipos de bandeiras de laboratório no mercado. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos 3 grandes redes de laboratório. Nós temos o Hermes Pardini, que veio para São Paulo agora recentemente. Nós temos o Fleury e nós temos o DASA. Então, esses são os 3 laboratórios que têm uma bandeira forte. Quando eu falo em bandeira forte, são laboratórios que têm renome, que têm marca, que eles têm... como que eu falo? É uma marca renomada, então a gente não vai ter nessas marcas renomadas exames baratos, exames a preço popular. Por quê? Porque isso diminui a bandeira desse laboratório, diminui o status desse laboratório. Portanto, todos esses laboratórios, eles têm bandeiras menores. Por exemplo, o Criesp é uma bandeira do Fleury. O Fleury ele não pode ir para o subúrbio com a bandeira Fleury. Por quê? Porque ele perde aquele status de grande centro se ele for para o subúrbio. Então, na periferia, ele tem o Criesp, que é uma bandeira do Fleury para a classe mais inferior. Então, quando vocês forem solicitar exames do paciente de vocês, é interessante que vocês compreendam que existem diferentes tipos de bandeiras de laboratório. E essas bandeiras fazem com que o exame fique mais caro ou menos caro. Por exemplo, um hemograma ele pode custar aí de R$6 a mais de R$100. O exame de urina ele pode custar também de R$6 a mais de R$100. Então isso depende de bandeira. O que eu quero que vocês compreendam com isso? Que os laboratórios, normalmente, eles têm aparelhos que são automatizados. Eles normalmente passam controles de qualidade durante vários períodos do dia. Então, o laboratório com uma bandeira pequena ou o laboratório com uma bandeira grande, ele normalmente está capacitado a entregar
um laudo correto, porque hoje praticamente tudo é automação. Então, quando o seu paciente ele for fazer um exame, não fique preocupado com qual bandeira que ele vai fazer. Fica preocupado em ele fazer. Uma vez que ele faz aquele exame, ele vai conseguir te dar uma informação de como que ele está. Tá? Então essa é apenas a nível de curiosidade para que vocês entendam, porque eu não sei se vocês que estão me acompanhando, se a grande maioria é biomédico ou não é, mas para quem não é biomédico, às vezes não entende que existe essas diferenças de bandeira, que na grande maioria das vezes é questão de marketing, tá? Por exemplo, o Hermes Pardini, ele é o maior laboratório da América Latina e ele geralmente faz exames para todos os outros laboratórios, inclusive laboratórios com grandes bandeiras, com grandes renomes, costumam a terceirizar serviços para esse laboratório. Então, assim, o que manda, gente, concluir na história não é onde vai fazer, qual laboratório que vai fazer, se é um laboratório renomado ou não. O que importa é que o paciente faça. E normalmente esse laboratório, ele tem condições sim de entregar um laudo eficiente, um laudo correto para o seu paciente. Então assim, se o paciente não tiver convênio e for fazer pelo particular, pode sugerir ele fazer um laboratório de menos renome, que ele vai gastar mais barato, vai gastar menos, aliás, e vai conseguir te dar um resultado para você ter um norte. Então, qual que é a importância aí do hemograma? O hemograma é o que eu falo para os meus pacientes, é como se fosse assim, um livro do paciente. Ele me fala uma maneira geral de tudo que esse paciente está. Então, ele é dividido em 3 partes, série vermelha, série branca e amarela. A série vermelha me informa um pouco de coisas nutricionais desse paciente. Se o paciente está anêmico ou não, como que está a alimentação dele. De um modo geral, bem grosseiramente, é como se fosse isso. A série branca vai me informar como que está a imunidade desse paciente. Então, se o paciente está inflamado, se é uma inflamação por bactéria, se é uma infecção por vírus, se é por fungos, enfim, ele consegue me direcionar em relação a isso. Me fala também se esse paciente tem parasita ou não tem parasita, se é uma tendência. Então a gente consegue dar uma rastreada ali de como que aquele paciente está. Através do hemograma eu consigo saber se esse paciente está desidratado ou não, se ele está com alimentação muito precária, esqueci até a palavra, desidratado e desnutrido, né? Acho que é essa palavra, eu consigo ter uma ideia em relação a isso. Se o paciente está tendo uma inflamação ou não está. Então, tudo isso são informações que eu consigo ter ideia através do hemograma. Um leucograma, mesmo dentro da normalidade, pode predizer um estado inflamatório? Pode sim. O que acontece? A normalidade do leucograma, ele é mais ou menos de 4 milhões a 11 milhões, ou 4,5 a 11, isso depende muito de laboratório para laboratório. Inclusive, nós já conversamos pelo inbox, você faz a auditoria desses exames. Então, talvez eu possa errar um pouco o valor de referência, mas você sabe que isso oscila de laboratório para laboratório. Então, vamos pensar assim, ó, os leucócitos, né? Total de leucócitos, eles vão aí de 4 a 11, 11,5 por aí. Se a gente for pensar em valores de referência de acordo com se nós formos analisar esse paciente de acordo com o valor de referência, eu só vou começar a suspeitar desse paciente como um paciente inflamado quando ele estiver acima de 11 milhões de leucócito, correto? Porque o valor de referência é de 4 a 11. Portanto, a literatura fala que quando o paciente tem leucócitos acima de 6.500, no caso 6 milhões e 500 leucócitos, já é um paciente que está inflamado, é um paciente que está tendo uma inflamação, uma infecção e ela pode ser crônica. E o que mais nos causa problemas são essas infecções crônicas, porque o paciente geralmente não apresenta sinais e sintomas. Então, quando eu falo para vocês pensarem em valores de laboratório de acordo com os valores ideais e não os de referência, essa tá a diferença. A gente pega muito paciente que tá aí com 6,5, com 7 de leucócito. E aí o que acontece? O paciente, ele já está tendo uma inflamação subclínica, uma infecção subclínica, uma infecção crônica. Se o paciente vem para mim, por exemplo, somente com leucócito alterado,
de 6, vamos pensar que ele vem com 6,5, que é o que a literatura fala. O que eu vou pensar? Que esse paciente pode estar tendo uma inflamação de intestino, porque a inflamação de intestino, ela é crônica, ela é silenciosa e ela é crônica. Então, aí eu pego aquele 6,5, gravo ali no meu prontuário e fico ali, atenta, deixo quieto. Olho todos os outros analitos. Se foi somente o leucócito que deu aumentado, eu deixo ali na minha luzinha amarela para observação. Uma outra vez, quando eu for fazer exame desse paciente novamente, eu vou olhar atentamente como que está o valor de leucócito daquele paciente. Se está aumentado, assim, um tanto considerável, assim, tá um pouquinho a mais, eu já vou começar a pensar, não, esse paciente verdadeiramente está tendo uma inflamação crônica, eu vou investigar isso melhor, tá? Agora, se eu tenho o leucócito aumentado, junto com outros parâmetros que me dão suspeita de uma infecção, de uma inflamação, aí eu caso aquele diagnóstico, tá? Disbiose, por exemplo, é uma situação que o paciente geralmente tem leucócito aí acima de 6,5 e ele tem entre 4, 5 eosinófilos. E aí o que acontece? Normalmente, os profissionais... Meu esposo tá chegando em casa. Então, meus cachorros vão latir. Vocês conseguem me ouvir ou eu tenho que parar pra dar um tempo pra eles? Tudo bem? Posso ir seguindo? Então, vamos voltar aqui no hemograma na pergunta que o Isaac fez. Eu vou fechar a porta. Peraí, gente. Vem cá, só. Vamos lá. Vamos lá que eu perdi meu raciocínio. Então, só para concluir aí a pergunta que o Isaac fez em relação aos leucócitos, tá? Em relação aos leucócitos. Só para resumir, um único parâmetro sozinho eu deixo em observação. Então, assim, se eu pedir somente o hemograma e o hemograma deu que o paciente tem leucócito acima de 6.500, é batata que esse paciente tem uma inflamação crônica. Ponto. O que eu vou verificar nesse paciente? Disfunção de pele. Posso olhar, ou esse paciente tem mancha, ou ele tem acne, ou a pele está muito ressecada, ou ele tem telangiectasia, qualquer coisa ele tem. Uma disfunção de pele esse paciente tem. Por quê? Porque esse paciente está tendo uma inflamação crônica. Normalmente esse paciente geralmente tem melasma, tá? Mas aí eu pedi somente o hemograma. Somente com o hemograma eu não consigo falar se esse paciente está tendo um problema ou não. Tá? Então, se eu vou pedir outros fatores, outros exames, eu associo esses outros exames com o hemograma. E aí eu confirmo se esse paciente está tendo uma inflamação crônica e aonde que ela pode ser e tal, tá? Em relação à disbiose. Disbiose, inflamação a nível de intestino, ela é muito comum, muito comum. E um dos fatores que a gente começa a investigar é leucócito acima de 6,5. Eu vou chegar mais perto do telefone porque eles estão latindo muito. Então, leucócito acima de 6,5 e fique atento com os eosinófilos. Eosinófilo, eu costumo falar que eles são as células de defesa mais nobres que nós temos, que são os eosinófilos e os basófilos. Essas duas células, elas costumam dar aumentada quando o paciente tem parasitas ou às vezes quando ele está com alergia. Mas o paciente, quando ele tem esses sinais e sintomas de alergia e parasita, eles vão ter eosinófilo aí acima de 5, 6, 7 ou até mais, tá? Porque aí está confirmando que ele tem um parasita. Agora, quando o paciente tem, por exemplo, 2, 3, 4 eosinófilos, dentro do valor de referência está normal.
Portanto, já é um sinal que o organismo está me dizendo o seguinte: olha, eu estou precisando liberar a minha defesa nobre para combater alguma coisa. Então, nós temos que ficar atento a esses pequenos detalhes. São esses pacientes que vão vir para nós. Não vão vir para nós, profissionais estetas, pacientes que têm valores de referência alterado. Pacientes que estão com valores de referência alterados são pacientes que já têm uma patologia. Tá? Então vão vir para nós pacientes que estão começando a ter problema. E são esses sinais que nós temos que saber, tá bom? Eu acho que eu me perdi aqui em relação aos meus cachorros, eu me perdi no raciocínio, mas voltando então para o hemograma. Então o hemograma a gente vai avaliar isso também. Então que é a série vermelha, que a gente consegue ver anemia, consegue ver os leucócitos, que é inflamação ou não. E aí as plaquetas. As plaquetas são muito importantes pra gente, porque nós trabalhamos com invasivos, então a gente faz microagulhamento nesse paciente, nós fazemos intradermoterapia, a gente expõe esse paciente, por exemplo, numa máquina de criolipólise que vai apertar aquele paciente e, consequentemente, aperta ali um pouquinho de vasos sanguíneos daquele paciente. São vasos sanguíneos ali a nível de gordura, então são pequenos calibres, mas nós estamos comprimindo, estamos apertando. Nós vamos fazer uma drenagem linfática nesse paciente, nós vamos apertar, manipular esse paciente. Se o paciente tiver alguma alteração a nível de coagulação, fragilidade capilar, esse paciente vai ter uma pequena ou uma grande hemorragia, ele vai ter edema. Então tudo isso são coisas que a gente consegue investigar e consegue contornar. O que eu falo para os meus pacientes o seguinte, aliás, para os meus alunos? Uma coisa é a gente justificar algo que já aconteceu. Outra coisa é nós prepararmos o terreno para algo que pode acontecer. E isso é totalmente diferente. Se você faz um procedimento no paciente e ele fica muito cheio de hematoma, aquelas bolsas de sangue horrorosas, aquelas petequias bem feias, e você fala assim para o paciente depois: nossa, você provavelmente está com uma fragilidade capilar, alguma alteração a nível de plaquetas e você está sangrando muito. Isso soa como paciente como se fosse uma desculpa. Por que uma desculpa? Porque você falou isso para o paciente depois. Agora, quando você pega os exames laboratoriais e você tem uma ideia de como aquele paciente está e você já prevê que tal coisa pode acontecer, você vai falar assim: olha, fulano, de acordo com isso que eu estou vendo aqui nos seus exames, nós precisamos de corrigir isso primeiro, porque senão eu posso fazer esse procedimento e você ter um sangramento que não controla, você pode ter um edema que vai demorar muito tempo para assumir, eu posso te estimular a ter uma flacidez muito maior. Então, quando você entra com a justificativa antes, aí é assim, você domina o assunto, você está procurando uma prevenção. Depois que você tem o problema que você justifica, você pode estar justificando corretamente. Você pode sim estar embasada cientificamente, dando uma melhor explicação para o paciente. Mas aí ele vai entender como uma desculpa. Entende? Soa assim, ela está justificando um problema que teve. Então, os exames laboratoriais, eles conseguem te ajudar a fazer essas correções, a evitar esses desagrados, tá? Então, o hemograma é um exame que eu acho ele extremamente básico e que é fundamental que vocês solicitem para o paciente de vocês. Vamos solicitar para todos os pacientes? O legal, gente, o bacana para falar assim: nossa, estou sendo muito boa, seria sim solicitar para todos. Mas isso é algo que ainda é novo. Por exemplo, o paciente às vezes ele vem e ele não está preparado, nem financeiramente, nem emocionalmente, para você pedir um exame para ele. Então, você tem que ter muito argumentos e argumentos sólidos para você justificar para esse paciente o porquê que você precisa daquele exame. E quando você consegue explicar isso para o paciente, ele normalmente concorda em fazer. Porque aí ele começa a entender que você está muito preocupado com a saúde dele, que você é diferente, que você não está preocupado somente em fechar um protocolo e ele passar o cartão. E aí ele gosta de você. O paciente, gente, os pacientes estão carentes. Eles gostam de profissionais que têm zelo, que têm atenção para com ele, tá? Então o hemograma, quando que vocês vão pedir o hemograma? Eu acho bacana pensar em pacientes que têm mancha, em pacientes que tá
qualquer disfunção de pele mais agressiva, que principalmente o paciente relata assim, olha, a minha pele foi sempre seca, mas agora ela tá muito seca. O meu melasma, eu sempre tive melasma, mas agora o meu melasma tá gritando aos meus olhos. Então assim, olha, eu comecei a acumular muito líquido, a reter líquido, sabe? Essas coisas assim. Quando você perceber que aquele paciente tá tendo alguma disfunçãozinha que ele não se queixava antes, eu acho bacana solicitar um hemograma. Agora, se vocês quiserem começar a introduzir na rotina de vocês assim, paciente novo, paciente veio comigo a primeira vez, eu vou solicitar pelo menos um hemograma, eu acho interessante. Eu estou fazendo isso dos meus pacientes e olha, hoje tá bem difícil o paciente que não aceita fazer o exame. Tá? Até porque também o meu meio de trabalhar, as minhas divulgações, os meus marketings são todos em cima de exames laboratoriais. Então hoje o paciente que me procura, ele já me procura ciente que eu tenho essa linha de trabalho, essa linha de raciocínio. E isso vale muito a pena. Então hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em solicitar exames para meus pacientes, tá? Em relação ao hemograma, ficou claro do porquê que eu acho bacana solicitar o hemograma? Ou vocês querem que eu dou mais uma explicada? Eu acho que talvez eu possa ter me perdido um pouco aí por causa dos cachorros. Posso mudar de exames? Ou alguém quer conversar mais sobre o hemograma? Tudo bem? Então vou mudar, tá? Vou passar para outro analito que eu acho importante. Ok? Prevenção, Gleidson, e também para a gente pensar em inflamação, infecção, tá? Hoje é muito comum nós termos pacientes com inflamação crônica e não tá ciente. É bem bacana. Pacientes que estão, gravem aí, gente, anota. Pacientes que têm acima de 6.500 leucócitos, geralmente são pacientes que têm uma tendência a ter uma doença cardiovascular. Por quê? Porque é silencioso. Claro que isso não é de hoje para amanhã, gente, é 15, 20 anos, mas isso pode acontecer. Então, assim, olhou pro leucócito do paciente de vocês, 6,5, já coloca a luzinha amarela lá, atenção, vamos investigar esse paciente melhor, vamos perguntar mais coisas para esse paciente, hábitos, estilos de vida, alimentação, rotina, intestino inchado, não tá inchado, dor de cabeça, não tá dor de cabeça. Investiga, conversa com esse paciente, tá? A literatura não gosta de leucócitos acima de 6,5. Então, vamos mudar de coisa, tá? Vamos mudar de exame. Então, agora vamos para glicose. A glicose, gente, eu não sei vocês, mas a glicose é assim, a gente pega tanta coisa na glicose que é surreal. Primeiro, nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão tendo uma chance de ter resistência à insulina. Pacientes que têm resistência à insulina, eles evoluem para o diabetes do tipo 2. E isso também é outra coisa que é silenciosa e lenta. Então, muitas das vezes, a gente descobre que esse paciente é um paciente pré-diabético pedindo glicose desse paciente. Portanto, vocês precisam ficar cientes o seguinte. Para quem é biomédico, que está me acompanhando, já sabe em relação a isso, não é novidade. Mas para quem não é biomédico, não entende muito de exames, a glicose nada mais é do que o exame que a gente faz para a gente verificar a quantidade de açúcar que tem naquele paciente naquele momento. Só que o paciente que ele tem uma suspeita de que ele é diabético, aquele paciente que fica controla, descontrola, o que ele faz? Quando ele sabe que ele vai fazer o exame, que ele vai dosar a glicose, o que esse paciente ele faz? Ele faz um jejum mais rígido, segue uma dieta mais decente, mais disciplinada, para que quando ele for coletar esse exame de glicose, esse exame dê o valor normal. Muitos pacientes fazem isso, muitos pacientes. Então, a gente pedir apenas um exame de glicose em jejum não é a melhor opção apenas. Por quê? Porque se for um paciente safadinho, ele vai ter forçado um jejum, forçado uma alimentação alguns dias antes para que esse exame dê normal, tá? Mas de qualquer forma, a glicose em jejum para nós, ela já é muito importante, porque vamos pensar que é um paciente
que não usou da malandragem, a glicose em jejum já consegue nos dar um sinal de que esse paciente está tendo ou não alguma alteração a nível ali de açúcar, tá? Então a glicose ela é importante para isso. Outra coisa, quando eu quero acompanhar a glicose, eu geralmente peço hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada. As duas coisas são iguais, tá? O que acontece? Para quem não sabe também, a hemoglobina glicosilada, ela é o histórico da glicose dos últimos 120 dias. Então, o que acontece? É assim, as hemácias, as nossas hemácias, elas têm uma durabilidade aí de 120 dias. Aí depois elas vão pro baço e elas são mortas, né? Não são eliminadas. Então, assim, ou quando a gente vai dosar um analito, uma hemoglobina glicada, é uma hemoglobina. Hemoglobina está onde? Dentro da hemácia. A hemácia dura quanto tempo? Mais ou menos 120 dias. Então, quando a gente vai pesquisar a hemoglobina glicosilada, nós estamos olhando os últimos 120 dias daquela hemácia, de quanto de glicose ele tem. Então, por mais que o paciente foi meio malandro e ele forçou uma glicose em jejum a dar boa, a hemoglobina glicosilada, ou ele fica 120 dias seguindo uma dieta, ou a hemoglobina glicosilada vai dar aumentada. Então, eu geralmente não gosto de pedir sozinho somente a glicose em jejum. Eu gosto de pedir a glicose em jejum e a glicosilada junto, porque aí eu vejo como que está e como que está o histórico dele. Aí eu já saco se é um paciente malandrinho que forçou o jejum ou se ele é um paciente que está correto ali e como que está o histórico. Então sempre peça os dois, tá bom? O paciente não pode fazer os dois. Peça então somente a de jejum, que é mais barata, e tem ali uma ideia de como que está. Se você achar necessário for, depois você complemente esse exame com outro analito, tá? Mas se puder, peça sempre as duas coisas, a glicose e a hemoglobina glicada. Por que é importante eu pensar em uma glicose desse paciente? Quando o paciente ele é diabético, nós temos duas vertentes que é importante nós pensarmos aqui. Quando o paciente ele é diabético e ele sabe que ele é diabético, ele geralmente vai chegar para você durante a anamnese e ele vai falar assim: sou diabético. E normalmente ele complementa assim: mas a minha glicose está compensada, eu cuido dela direitinho. Dificilmente um paciente diabético vai chegar para você e falar assim: eu não cuido da minha glicose. Ele não te fala isso. Por que ele não te fala isso? Porque muitas coisas do universo é contraindicado para pacientes que estão descompensados. Então, como eles já sabem que eles não podem fazer muitas coisas porque a glicose não está no correta, normalmente os pacientes falam: sou diabético, mas a minha glicose está legal. Agora a questão é o seguinte: você confia no seu paciente quando ele fala que ele está legal? Eu não confio, porque o paciente, principalmente mulher, quando ela quer fazer um procedimento, ela fala que a glicose tá boa só para fazer, porque a necessidade de fazer aquele procedimento é maior, a vontade de fazer é maior. Então o paciente, às vezes, ele omite a informação ou ele mente naquela informação. E qual que é o problema de nós, às vezes, fazermos um procedimento num paciente que ele tem diabetes e pensar que esse paciente está normal? A cicatrização de um paciente diabético não é a mesma. A oxigenação de um paciente diabético não é a mesma. O paciente diabético é um paciente desidratado, então a pele é mais desidratada, a cicatrização é mais deficiente. Então pensa que a gente vai fazer um microagulhamento. Se nós vamos fazer um microagulhamento em um paciente que tem diabetes, a gente pode às vezes causar até pequenos ferimentos naquele paciente que demora mais a cicatrizar. Nós podemos proporcionar uma cicatriz naquele paciente que antes ele não tinha. Inclusive, o paciente diabético, quando a gente vai passar fios no paciente, o lugar que a gente faz o pertuito para passar o fio, se a gente não tem um cuidado e um controle bacana com aquela diabetes, aquele paciente pode ter uma cicatriz ali onde nós fizemos o pertuito. E aí ele fala assim para você: eu não tinha essa marquinha aqui. E aqui como é que você vai fazer? Então é bom a gente investigar a glicose desse paciente para evitar esses procedimentos, tá? Outro detalhe importante: paciente que tem diabetes, ele é um paciente glicado. Vamos lá. Nem
todos os pacientes glicados são diabéticos, mas todos os pacientes diabéticos são pacientes glicados. Ficou claro? Pacientes glicados são pacientes inflamados. Pacientes inflamados têm mancha. Então, o paciente tem melasma, né? Que melasma é uma das queixas mais comuns que a gente geralmente recebe. Se esse paciente tem melasma, é indispensável que você avalie os níveis glicêmicos desse paciente. Porque se você não vai conseguir reparar o melasma desse paciente se você não desglicar esse paciente. Se você não controlar o açúcar do sangue desse paciente. Então, o que é importante de vocês saberem em relação a isso? O paciente é diabético e tem melasma. Você vai conseguir tratar o melasma? Somente se o paciente fizer a parte dele e controlar os níveis de açúcar do sangue dele. Caso ao contrário, nada que vocês fizerem, vocês vão conseguir controlar o melasma desse paciente. E é aí que o exame de sangue te ajuda, porque às vezes o paciente chega para você com uma glicose elevada e com queixa de melasma, mancha, enfim. Você não vai conseguir resultado. E aí você não consegue compreender. Você fica assim, nossa, mas eu uso esse protocolo e dá certo para quase todos os meus pacientes. Por que para você, criatura, não estou conseguindo resultado? Por causa da diabetes. Tá? Então é um exame que é assim, indispensável. Gente, e é super barato também, tá? Quando vocês forem, qualquer exame que vocês forem solicitar do paciente, lembra das bandeiras, das diferentes bandeiras e oriente o seu paciente a fazer, às vezes, uma bandeira mais barata, mas que ele faça isso. Dúvidas em relação à glicose e à hemoglobina glicosilada? Tranquilo? Compreenderam por que esses dois exames são importantes para nós? Posso passar? Ok? Então tá, então vamos seguir. Um outro exame que eu coloquei aqui, que é um exame que eu não peço muito, mas ele é um exame básico, é um exame de gravidez. Esse exame de gravidez, ele é assim, né? Com toda aquela delicadeza possível. Temos hoje muitos procedimentos, quase que todos os procedimentos, que eles são contraindicados para pacientes gestantes. Pacientes gestantes e lactantes, a gente só faz carinho, né? Quase mais nada. Lógico, tem alguns procedimentos que nós podemos fazer sim, mas praticamente só carinho, ok? Só que nós temos que ficar atenta em relação ao seguinte. Paciente que está no início de gestação e que às vezes não sabe que está no início de gestação, se a gente submete esse paciente a alguma eletroterapia, uma criolipólise, alguma coisa que pode atrapalhar aí a formação desse feto, e depois esse bebê nasce por alguma aventura deformado com uma deficiência, esse paciente, ele pode te culpar por esse problema. Ele pode te falar, ai, né, eu estava grávida e eu fiz aquele procedimento e meu bebê nasceu assim por causa disso. Nós, dentistas, temos muito esse problema em relação a raio-x, né? As pessoas têm o pavor, ai, tô grávida, não posso tirar raio-x. Pode, gente, é só proteger com um avental de chumbo que pode tirar sim. Mas por que muitos profissionais têm medo de radiografar um paciente gestante? Por falta de orientação e por medo, às vezes, desse bebê ter algum problema e a mãe culpar o profissional por causa disso. Então, quando vocês forem fazer uma investigação do paciente, que vocês têm ali uma certa suspeita, peçam o exame de gravidez. Caso ao contrário, tenha uma anamnese bem elaborada e lá na anamnese coloque, pelo amor de Deus, você está grávida ou com suspeita de gravidez e deixe que o paciente preencha com a mão dele, com a letra dele, tá? Porque aí você pode se proteger também. Mas enfim, o exame de gravidez eu acho importante. Tipo assim, o paciente quer fazer algum procedimento, ele fala assim, olha, eu acho que eu posso estar grávida. Peça um exame, certo? Muitos pacientes vão vir para vocês, vão conversar e falar assim, olha, pode ser, tá? Então, peça aí o exame, ok? Então, o exame de gravidez é um exame básico, mas ele não é um exame que a gente pede sempre, tá? Eu pedi pouquíssimas vezes, bem pouquíssimas mesmo. Mas eu acho bacana colocar ele aqui, porque muitas das coisas são contraindicadas, então é bacana a gente se proteger. Quanto mais nós nos protegermos e evitarmos
processos e desagrados, é melhor, ok? Ainda mais nessa geração que nós estamos, que hoje as pessoas estão querendo processar, né? Tudo é processo, não pode conversar diferente que, vamos te processar. Então, vamos agir de acordo com a lei, de acordo com tudo que a gente puder para evitar transtorno. Tá? Outro exame bacana, que eu acho bem legal, que também é barato. Se vocês forem ver, até agora eu só falei de exame bom, bonito e barato, tá? Porque é isso que importa pra gente, bom, bonito e barato. É aí a urina tipo 1. A urina, gente, é um exame bem bacana. E onde que eu costumo pensar ali na urina? Aquele paciente que tem muita flacidez, aquela paciente que tem uma idade biológica muito maior do que uma idade cronológica, tipo assim, né? Sua conservação tá pior do que o que eu esperava. É um paciente que eu suspeito que não tá tendo uma produção de colágeno satisfatória. É um paciente que eu suspeito que ele tá tendo muita agressão de fatores extrínsecos. Então, fora todos esses outros exames que eu já comentei, eu gosto também de pedir a urina tipo 1 porque ela é baratinha. A urina tipo 1, ela vai nos dar várias informações, mas dentro dela, ela consegue me falar, por exemplo, a quantidade de ureia. Então, assim, eu não sei se vocês assistiram, até deixo o meu convite aí. Eu fiz um vídeo no meu feed, bem rápido, é um vídeo bem curto, explicando o porquê que eu tomo 5 litros de água por dia. E dentro desse vídeo eu expliquei um pouquinho sobre o ciclo da ureia. Mas só para vocês compreenderem, assim, que a ureia, quando ela tá muito alta na urina, pode ser um sinal de que os nossos rins não estão funcionando tão adequadamente, tá secretando muita ureia. A ureia, ela é sim excretada na urina, mas ela é absorvida um pouco pelos rins, então ela não é o melhor marcador de avaliação renal. Mas tanto ureia e creatinina são excretadas pelo rim. A diferença é que a ureia, ela é excretada, mas grande parte é absorvida. Então, como grande parte é reabsorvida, se a gente detecta uma urina que tem uma elevação muito alta de ureia, que está mais do que a gente gostaria, eu já começo a pensar que aquele paciente pode ter alguma alteração renal. Então, é uma desconfiança, é uma sutil investigação. E como a urina é um exame muito barato, eu acho que vale muito a pena a gente começar pensando nisso. Então tá, se a ureia deu aumentada, eu começo a pensar de que talvez meus rins não estão tão bacana. E quanto a ureia tá muito baixa, tá? Quanto tá bem mais baixa do que o valor ideal que eu gostaria. Pode ser um sinal de que aquele paciente está fazendo uma ingestão de pouca proteína. E é aí que pra gente é importante. Para nós que trabalhamos com estética, o que a gente quer? Produzir colágeno, estimular colágeno. O colágeno é proteína. Nós não vamos conseguir fazer com que o nosso paciente tenha uma produção satisfatória de colágeno e responda bem aos nossos estímulos se o paciente não come proteína, tá? Tanto é que vocês podem analisar a pele de um paciente vegetariano e um paciente que come carne. Comparar os dois na mesma idade. O paciente que é vegetariano, a pele dele é muito mais envelhecida, muito mais feia, muito mais frágil. Por quê? Porque não come proteína. Não come proteína, não tem colágeno. Nós somos carnívoros, tá? Pessoal do céu, se tem algum vegano, vegetariano aí, entenda. Nós, seres humanos, somos carnívoros, tá certo? Nós somos carnívoros. Então, nós temos que comer carne. A proteína, ela vai estimular o nosso colágeno. Colágeno é pura proteína. Não tem como produzir colágeno se não comer proteína. Ponto. Falei. Essa é uma verdade. Não resolve também tomar suplemento de colágeno. Gente, não resolve, pelo amor de Deus, que mundo vocês estão? Suplemento de colágeno faz bem apenas para as nossas células de intestino, para reparar o nosso intestino. Então, quando o paciente fala assim, eu tomo colágeno há X tempo e eu percebi que nesse X tempo para cá, a minha unha tá melhor, o meu cabelo tá melhor e a minha pele tá melhor. É verdade, tá melhor mesmo. Por quê? Porque esse colágeno, ele ajudou a reparar as células do intestino. Se reparou o intestino, esse intestino tá tendo uma absorção melhor de nutrientes,
consequentemente o cabelo fica melhor, a unha fica melhor, a pele fica melhor, tudo fica melhor. Mas não está repondo o colágeno da pele, tudo bem? Que isso tem que ficar claro para vocês, por favor. Então, proteína. Então, o exame de urina, voltando para a urina baratíssima, super barato, e você consegue ver, ter uma ideia de como que tá os rins do paciente e a deficiência de proteína desse paciente. Por que que é importante para a gente deficiência de proteína? Se o paciente tá aí com muita estria, muita flacidez ou muitas rugas, é um paciente que está com deficiência de colágeno. Então, nós precisamos reparar isso. Então, manda o paciente comer proteína, suplemente esse paciente, tá certo? E outra coisa também, a nível ali dos rins. O exame de urina, ele nos dá uns sinais de como que tá esse rim, tá? Mas ele não bate o martelo. Nenhum exame sozinho bate o martelo. Então, assim, você suspeitou de que o rim desse paciente não tá muito legal, é necessário você fazer uma dosagem de outros analitos para você investigar os rins, tá? Nós estamos falando aqui de exames bom, bonito e barato. Os básicos, para vocês começarem a ter um norte, para vocês começarem a solicitar isso dos pacientes de vocês e começar a montar o portfólio, para vocês terem argumentos para conversar com os pacientes, ter experiências de antes e depois, e treinando a leitura dos exames laboratoriais, para ir introduzindo isso na rotina de vocês. Tudo bem? Então, fica aí urina tipo 1, ok? Outra coisa que o tipo 1 fala pra mim também, ele pode me falar proteínas que estão sendo eliminadas. Gente, proteína, glicose e sangue, a gente consegue ver isso na urina. Se a mulher tá menstruada, ela vai ter sangue na urina. Então, não serve de base pra gente. Então, por exemplo, pegou um exame de urina e tem lá muitas hemácias, pergunta para o paciente assim, quando você coletou esse exame, você estava menstruada? Estava. Ótimo, ótimo. Morreu o assunto, tá? Não, não estava. Estava no finzinho da menstruação, estava começando a menstruação? Não, não estava. Anota essa informação. Aí, glicose e proteína. Então, sangue, glicose e proteína são 3 analitos que os nossos rins, eles não liberam. O nosso rim, ele só libera a glicose quando nós estamos com tanto excesso de glicose do sangue que ele está filtrando e tem glicose. Aí ele libera. Caso ao contrário, ele não libera a glicose. Por exemplo, eu não sou diabética, a minha glicose é normal. No meu exame de urina, não vai dar glicose. Não vai dar. Por quê? Porque meu rim funciona bem e eu não tenho excesso de glicose. Agora, se eu tenho excesso de glicose, os meus rins, ele pode sim estar funcionando bem. Mas eu tenho tanto excesso, tenho tanta glicose, tenho tanto açúcar, que os rins estão filtrando, mas está passando, tá? Então, a gente começa também a rastrear essa glicose do paciente pela urina. Proteína, os nossos rins também não liberam proteína. Proteína é algo tão essencial para o nosso corpo que os rins não jogam fora. Passou uma proteína lá, ele manda para dentro, ele guarda. Então, se nós começamos a ter proteína na nossa urina, significa que os nossos rins não estão tão legais. Porque o que está acontecendo que ele está excretando proteína? Vamos investigar isso melhor, tá? Então, são exames, assim, gente, realmente baratinho, que o paciente vai poder fazer e que vão passar inúmeras informações para vocês, que são excelentes, tá? Então, todos esses exames que eu comentei aqui são exames que vocês vão usar dentro da clínica de estética, vão usar para os seus procedimentos, vão ser úteis para vocês, tá? Dúvidas em relação à urina? Tranquilo? Beleza aí para vocês? Gente, todos os exames que vocês forem solicitar do paciente, existem umas condutas, uma preparação do paciente para fazer esse exame. Eu não estou entrando em detalhe em relação a isso, porque eu acho que isso não é a função de vocês saberem, vocês profissionais não biomédicos, no caso, né? Porque biomédicos sabem. Por quê? Para mim, ao meu ver, vocês precisam de saber quais exames solicitar, quando e por quê, tá? Aí o paciente, quando o paciente for entrar em contato com o laboratório que ele vai fazer esses analitos, o laboratório tem a obrigação de passar essas informações. Então, não fique atentados em relação a isso, tá? Mas existem, sim, umas regras para tudo isso.
dentro do exame de urina, a higienização da área genital é importantíssima. Se o paciente vai coletar, por exemplo, um exame de urina e ele não faz uma higienização bacana, dá totalmente alterado, dá uma bagunça louca lá, tá? Mas assim, sugere que o paciente faça uma higienização, mas se você esquecer, não se preocupe que o laboratório vai orientar, tá? Dúvidas então em relação à glicose? Posso seguir? Bem, então só para fechar, esses são os exames que eu acho importante. Vou repetir para quem quer anotar. Hemograma, glicose, hemoglobina glicosilada, exame de gravidez se necessário for e quando for necessário. Isso você vai saber se é ou se não é. E urina tipo 1, tá? A urina tipo 1 tem vários nomes. Urina, uroanálise, urina... sei lá, tem vários nomes a urina tipo 1. Pede urina, o exame de urina já tá bom também. A homocisteína, eu peço sim, Cleidson, eu peço muita homocisteína. Só que aí eu peço quando eu vou fazer uma investigação para duas funções. Quando eu vou avaliar fator nutricional do paciente, eu peço a homocisteína. E quando eu quero avaliar inflamação, eu peço homocisteína. Mas aí, a homocisteína, ela é um exame mais caro e ela é mais objetiva. Quando eu falo objetiva, porque assim, esses exames que eu dei hoje de exemplos, que são os bons, bonitos e baratos, são exames que me dão uma visão geral de como que tá o paciente, mas ele não é específico de uma coisa. Então, quando eu quero ser mais concreta, quero ser mais específica, aí eu peço a homocisteína. E ele é um exame um pouco mais caro, mas eu peço muito homocisteína. Se o paciente está de acordo comigo e falar assim, porque eu tenho uma tabela de exames que eu peço, e aí eu faço assim, se o paciente tem convênio, eu dou um sorriso, gente, eu juro por Deus, assim, dá licença, orelha, aqui levar em boca, porque aí eu peço tudo, eu investigo tudo que eu quero do paciente, porque ele não vai gastar, ele já paga convênio para isso. Agora, se é um paciente que vai fazer pelo particular, aí eu sou mais legal, aí eu peço bem menos, para não ficar muito puxado pro bolso do paciente. Até porque eu quero que o paciente faça os exames e eu quero também que ele tenha dinheiro para fazer os meus procedimentos estéticos. Então eu não enfio a faca, não. Eu enfio a agulha apenas, sutil, delicada. Vou ali onde que eu preciso. Porque nós temos que ter esse jogo de cintura. Não resolve nós queremos solicitar tudo do paciente, ser os melhores profissionais do mundo e perder no procedimento estético, né? Nós temos que saber medir, tem que ter equilíbrio. Onde que eu vou pisando, onde que eu vou solicitando, tá? Pode repetir o último exame que eu falei? A urina? Urina tipo 1? Ou a homocisteína? Lília. Bem, ó... O último exame que eu preparei para aula, para conversar, é a urina tipo 1, tá? Que é os 3B, bom, bonito e barato. O Cleidson me perguntou sobre a homocisteína. Mas o Cleidson, ele já participou de outras lives minhas onde eu conversei melhor, mais detalhadamente sobre a homocisteína. A homocisteína não entra nos exames bom, bonito e barato. Não entra no básico, tá? Ah, o da urina, perfeito. Então tá, então vamos voltar para a urina. Vamos voltar para a urina. A urina é um exame bom, bonito e barato, que eu vou investigar algumas coisas do paciente. Primeiro, de leve, tá? Por que eu falo de leve? Porque ela é muito longe uma concretização, mas a urina, ela me dá sinais de como que estão os rins desse paciente. Então, os rins é importante para quê? Porque os rins, eles filtram muitas coisas desse paciente, tá? Ele filtra, ele elimina, ele secreta. Então, para quem trabalha com estética, para quem faz invasivos no paciente, faz intradermoterapia, para quem faz procedimentos que trabalha com lipólise, tudo isso eu preciso do fígado e dos rins. Então, geralmente vai para os rins, ele é metabolizado, os rins... O fígado joga para os rins e os rins eliminam aquilo ali. Então, qualquer coisa que eu coloco dentro do corpo do meu paciente, que eu preciso que o corpo metabolize e joga fora, eu preciso que os rins estejam funcionando.
Para a gente avaliar os rins, normalmente a gente pede ureia e creatinina, mas são 2 analitos baratos, mas são mais caros. Então, para começar aquele exame básico que você não sabe para o que vai fazer, peça um exame de urina. Através de um exame de urina, a gente consegue ter uma ideia de como que está esse paciente, a nível de rins, tá? Outra coisa que eu comentei da urina, para ficar atento com a ureia, tá? Porque a ureia eu consigo ter uma ideia se ela tá muito baixa. Se estiver muito baixa a ureia do paciente, significa que esse paciente está ingerindo pouca proteína. Pacientes que comem pouca proteína, ele não produz colágeno, tá? Então, assim, não resolve você querer dar um estímulo para o seu paciente de colágeno se ele tá comendo pouca proteína. Então, isso você consegue ter uma ideia na urina, no exame de urina, tá? Mas, gente, tudo isso são ideias, tá? Nada de bater o martelo. Um exame laboratorial sozinho, ele não bate martelo. Eu preciso de fazer ali uma associação, tá bom? Qual o parâmetro que você fala? Você quer saber valor de referência, valores ideais? Eu não sei o valor de referência da ureia na urina. São por cruzes, por exemplo. Eu acho que 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, não tenho certeza, tá? E aí o que acontece? Se você vê que tem alguns também que dão dosado. Se você vê que o paciente às vezes tem, por exemplo, nem marcação, nem traços, pode ser que esteja muito baixa. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, tá? Mas o valor ideal de cor eu não sei. Até porque são muitos, tá, gente? Eu tenho uma tabela pronta do valor de referência, valores ideais e tal. Nossa, o mundo se abriu pra mim. Lilian, nossa, Flor, muita coisa você tem pra conhecer, muita coisa. Você vai ver o tanto que os exames laboratoriais, eles podem te ajudar. Podem te ajudar. Muito, 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 tá? Então, assim, se você gostou, eu te convido a permanecer aqui no meu canal, porque eu tô sempre falando de exames laboratoriais. Eu tô levantando a bandeira assim, ó, profissionais estetas, pelo amor de Deus, vamos ser profissionais melhores, vamos falar de exames. Então, seja muito bem-vinda, viu, Lília? E eu fico muito feliz de saber que a live de hoje, gente, a minha vaidade com a minha franja é uma coisa de louco, né? Tenha te ajudado. Só pra fechar, então, a live, tá certo? Só pra fechar. O que vale mais eu fazer, né? Fazer exame ou não fazer exame? Sim, Nai, eu dou curso sim. Inclusive, eu tenho um curso online de exames laboratoriais, que as inscrições fecharam tem pouquinho tempo, mas logo, logo ela abre novamente, tá? Então, se você porventura tiver interesse em aprofundar nesse assunto, te convido também a ficar aqui no meu canal. E quanto a abrir as inscrições novamente para o curso de exames laboratoriais voltados para a estética, eu te sugiro aí a não perder a oportunidade, tá? Mas nesse momento as inscrições estão fechadas. Mais dúvidas? Ai, que bonitinho, que bom, você vai gostar do meu curso. Ele foi feito com muito carinho, sabe? Pra acrescentar. Porque é igual eu comento com vocês, né? Isso é um assunto novo. Poucas pessoas têm conhecimento, poucas pessoas falam sobre isso, poucas pessoas têm argumento. A mamãe acabou de entrar, olha que linda. Poucas pessoas têm esse argumento. Mas assim, quando a gente começar a juntar os exames laboratoriais para nossa realidade, nós vamos conseguir oferecer resultados muito mais duradouros. Eu quero que vocês fiquem claros o seguinte: quando eu falo em resultados duradouros, é assim, nós vamos melhorar a qualidade de vida e a saúde desse paciente. Consequentemente, a gente tem melhoras no resultado estético, tá? Então, é um benefício. Ter melhores resultados estéticos é um bônus do que nós vamos oferecer para o paciente. Nós somos capazes de fazer com que o nosso paciente viva 20 anos a mais. 20 anos a mais. É muita coisa. Nós temos isso. Enquanto vocês tiverem o domínio desses exames laboratoriais, vocês serão responsáveis em contribuir para que o paciente viva mais ou ele viva menos. Gente, eu fiz peeling e eu tô com um monte de pelezinha saindo, sabe? E eu tô respirando. Deixa eu ver aqui o Isaac. Os profissionais de estética precisam se apropriar da solicitação de exames, bem como da interpretação dos resultados, saber direcionar e correcionar. É assim, Isaac. Os exames laboratoriais,
Eu vou ficar sem bateria. Vamos lá. Nós biomédicos, eu falo nós porque eu também sou biomédica. Nós biomédicos, não, vamos começar pelo começo. Qualquer pessoa pode solicitar exames laboratoriais. Qualquer pessoa. Inclusive o próprio paciente. Se o paciente falar assim, eu vou lá no laboratório e eu quero coletar um exame de sangue para saber se eu tô grávida, se eu tô com HIV, se eu tô doente, eu posso. Se o paciente for sozinho no laboratório e falar assim, eu quero fazer o exame X e ele pagar por aquele exame, ele vai fazer. Agora, o que acontece? O que pega a história? Existem os convênios médicos. E os convênios médicos, eles têm uma regra, uma lei, as leis internas. E regras, elas existem para que tenha controle. Porque imagina o seguinte, se não existisse um controle, o paciente tem convênio, ele poderia fazer exame a Deus dará, qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento, sem saber interpretar aquele exame, ia ficar uma loucura, porque aí ele ia altamente se achar sadio ou se considerar doente. Então, existe uma regra dentro dos convênios para que não seja qualquer um que possa solicitar esses exames. Eu reconheço essa regra como importante para que tenha o bom senso do paciente. Porque senão o paciente poderia ir lá sozinho e fazer exame e não sabe interpretar e vira uma bagunça. Mas, quem pode hoje, por lei, fazer e solicitar exames pelo convênio? Qualquer médico, dentista e nutricionista. E também, quando eu falo nutricionistas vão solicitar exames que julgam ali para a área deles, tá? Que são interessantes para a área nutricional. Eles não vão pedir, por exemplo, exames que não interessam a eles, ok? Então, essas três classes de profissionais podem ter um amparo legal de solicitar dos pacientes exames laboratoriais, ok? As outras classes de profissionais não podem solicitar pelo convênio, podem pelo particular, porque qualquer um pode pelo particular. Então, o que é a minha sugestão aí? O profissional que não pode solicitar por lei o paciente pelo convênio, e hoje a grande maioria dos pacientes tem convênio, fazem parceria com outros profissionais que podem fazer, tá? Porque, gente, essa questão de vai ter o meu nome no exame laboratorial, isso é ego. O que a gente precisa é ter acesso às informações contidas no exame laboratorial e saber ler essas informações. Porque tem muitos profissionais por aí que eu converso que acham que sabe ler exames laboratoriais. Mas se você for procurar na literatura de acordo com os valores ideais, quase ninguém domina isso, quase ninguém sabe. Tanto que quando eu falo o meu valor ideal de referência para leucócitos são 6.500.000, não, é 11. 11, procura na literatura, não é 11, é 6,5. Então, assim, muitos profissionais não sabem. Então, o que acontece? Hoje, o que eu penso é o seguinte: exames laboratoriais dentro do meio estético é algo novo. Se você mandar um e-mail para o Conselho de Biomedicina e falar assim, eu preciso de um exame do meu paciente para eu obter melhor resultado de uma carboxiterapia, por exemplo. O conselho vai gentilmente devolver a resposta do e-mail assim, caro colega biomédico, você não tem um amparo legal de solicitar exames médicos. Essa não cabe a você. É tipo assim, não é sua função isso. O Conselho de Biomedicina vai te responder isso, certo? Portanto, já que você não pode solicitar, faça parceria com um colega que possa. Tem muitos colegas médicos legais, tem muitos dentistas legais. Eu sou dentista, tá? Eu sou legal pra caramba. E tem muitos nutricionistas legais. Então façam parceria e peçam o exame. Esquece, gente, essa questão de ego, se vai vir o seu nome lá como o doutor que solicitou ou não. O que você precisa é ter acesso à informação. Enquanto você tiver acesso a essa informação, que você conseguir conversar com o paciente de acordo com os valores ideais, vocês vão ver que o paciente vai começar a te respeitar e te valorizar muito, porque são poucos os profissionais que entendem sobre isso. E aí eles vão falar assim, nossa, ninguém nunca dedicou tempo, ninguém nunca conversou comigo sobre isso, ninguém nunca me orientou. E quando o paciente ele está esclarecido, ele colabora com o tratamento. É diferente você chegar para o paciente que tem melasma e falar assim, olha,
Você tá glicado, você precisa diminuir a sua ingestão de açúcar. Vilma, para de latir. É diferente, ele não entende isso. Agora, quando você pega o exame laboratorial e fala assim, olha, a sua glicose em jejum tá tanto, eu gosto quanto ela está nesse valor. A sua glicose, a sua hemoglobina glicada tá tanto, eu gosto quanto ela tá nesse valor, por causa disso, 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 disso. Olha aqui a sua insulina. A sua insulina tá me dando esse resultado. Se nós continuarmos desse jeito, daqui a pouquinho, 2, 3, menos de um ano, você vai estar com diabetes. Você já está praticamente resistente à insulina. Olha isso daqui. É por isso que você está tendo esse sintoma. É por isso que você está tendo... quais sintomas? Vamos pensar. É por isso que você está tendo falta de concentração, que você está tendo muitas disfunções de pele. É por isso que o seu libido está diminuindo. É por isso que a sua inflamação está cada vez maior. Então você começa dando argumentos para o paciente. Dentro daqueles argumentos, ele pode não assumir para você, mas o paciente está lá assim... isso acontece comigo. Nossa, isso acontece comigo. Então ele vai começar a entender que você sabe o que você está falando. Que você não é mais um profissional esteta por aí que quer vender um procedimento qualquer sem entender a lógica. Então o paciente vai ver, vai te dar credibilidade. Então, gente, exames laboratoriais é o futuro. E aí, o que é a minha intenção? A minha intenção hoje, sempre, né? É conscientizar os profissionais estetas sobre os exames laboratoriais. Para quê? Por quê? Que nós vamos começar a ter procedimentos mais satisfatórios, melhores resultados, então nós vamos ser uma classe mais respeitada. Pronto. Nós precisamos mostrar para a sociedade que nós temos conhecimento científico e que nós estamos preparados e nós somos profissionais da área da saúde. Ponto. Segundo, quanto mais profissionais estetas dominarem de exames laboratoriais, quanto mais o nosso conselho de classe entender que nós estamos preparados para ler exames laboratoriais de uma forma que poucos profissionais dominam e que isso é importante para os nossos resultados, não vai demorar. O nosso conselho de classe vai permitir que a gente possa solicitar exame para o paciente. Então eu fico aqui na luta, eu fico aqui insistindo, implorando, tentando passar conhecimento para vocês. Para quê? Para que daqui 5 anos a gente tenha esse direito legalizado, para que a gente possa sim mostrar para o nosso conselho, mostrar para a sociedade que através dos exames laboratoriais nós vamos proporcionar uma qualidade de vida para o paciente melhor. Agora eu sozinha não consigo. Como eu sozinha não consigo, o que eu estou fazendo? Usando as minhas redes sociais para conversar sobre esse assunto e devagarzinho, de um em um, a gente vai conseguindo aumentar. E se Deus quiser, daqui uns 5 anos, nós vamos conseguir, por lei, solicitar exames laboratoriais pelo convênio do nosso paciente sem nenhum tipo de constrangimento. Mas eu sozinha não consigo, eu preciso que vocês entendam. Preciso que vocês me ajudem, tá? Isaac. Muito obrigada pelo carinho, Isaac. Muito obrigada mesmo, viu? Pessoal, vamos concluir aqui a live? Vamos concluir a live, né? Com certeza, Daia, a gente vai ter... Nós teremos outros profissionais, tá? E assim, a questão dos exames laboratoriais, de acordo com os valores ideais, é algo tão sério e tão pouco conhecido que eu te desafio a conversar com 5 profissionais. Escolhe aí 5, 6, 10 de diferentes classes. Conversa com médico, com dentista, com biomédico, farmacêutico, esteticista. Conversa com 5 profissionais diferentes. Os que acharem que entendem de exames laboratoriais, eles sabem olhar o valor que deu e o valor de referência. Acho que nenhum desses 5 que você conversar vai saber falar com você sobre os valores ideais, tá? Então, o que conta pra gente são valores ideais. Nós, profissionais da área da estética, nós precisamos trabalhar com valores ideais, tá? São esses valores que vão fazer a nossa diferença, ok?
Gente, só para concluir, que eu já estou aqui quase 1h30 com vocês, e eu não gosto muito de fazer lives muito longa, muito extensa, porque eu acho que vai indo, vocês perdem um pouco perde o entusiasmo, né? Perde aí a motivação. Então, só para concluir isso aqui, por onde que você vai começar, né? Essa é a última pergunta. Uma boa anamnese. Outra coisa que eu estou querendo que vocês comecem a introduzir, que eu estou insistindo para vocês e tentando plantar a sementinha. Cobrem consulta do paciente de vocês. Cobrem pelo seguinte: vocês, com os exames laboratoriais em mãos e pensando em introduzir os exames na vida de vocês, vocês não vão ficar menos de 1h30 com o paciente. Não vão. E essa 1h30, vocês estão dando a sua teoria, o teu conhecimento. E quantos cursos vocês fizeram para ter aquele conhecimento? Quanto dinheiro vocês gastaram para ter aquele conhecimento? Um monte. Só que assim, eu entendo que essa é uma realidade que está longe ainda de ser verdade. Por quê? Porque você cobra consulta, mas o amigo da esquina não cobra. Aí o que o paciente vai fazer? Vai no amigo da esquina, porque o da esquina não cobra. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: cobrem consulta. Cobra 30, 40, 50, 200, 300 reais, não sei. Cobra de acordo com a realidade de vocês. E aí vocês fazem assim: olha, eu vou cobrar 50 reais de consulta, eu cobro consulta. Portanto, se você fechar o tratamento, eu abato esses 50 reais. Por quê? Porque aí você já começa a selecionar quem está interessado, quem não está, ou aquele que quer ir lá na sua clínica só sugar o seu conhecimento e ir embora. Chega, gente, de pessoas que querem sugar o nosso conhecimento e ir embora. Não, tudo nessa vida custa dinheiro. Então vocês têm que cobrar também. Comece a cobrar consulta, tá? Então, de acordo com a anamnese que vocês fizerem, vocês vão começar a conhecer o paciente de vocês. Conhecer o paciente, vai pensando aí nos exames. E vou repetir, porque eu sou insistente. Para vocês que não têm ainda o hábito de solicitar exame, começa pedindo esses 1, 2, 3, 4, esses 5 que eu dei aqui de exemplo. São 5 bom, bonito e barato. E aí vocês vão começar a treinar, a conversar com o paciente sobre os exames, a treinar o olho sobre os analitos, a ter argumentos para conversar com o paciente, a saber ler, explicar, interpretar, justificar. De acordo com isso, você vai criando uma autoridade ali entre você e o paciente. E aí você vai sendo mais ousada, vai pedindo outros exames para ir complementando, tá? Gente, exames tem um monte. Eu não posso falar para vocês de todos eles, né? Claro, até por isso que eu tenho o curso online. Mas a intenção é que vocês se virem, que vocês comecem a pensar fora da caixa, que vocês façam diferente para que a gente se torne diferente, tá bom? Então faça uma boa anamnese e a partir dessa anamnese vocês vão começando a investigar. A ureia, Dai, o que você quer saber da ureia? Tá, então olha só. A ureia, ela é um analito que eu posso usar para verificar como que estão os rins, tá? A ureia, quais outros? Não, hoje, Dai, eu falei somente de alguns, ó. Hoje eu falei hemograma, glicose, hemoglobina glicosilada, o teste de gravidez e urina tipo 1. Somente esses aqui. Por quê? Porque a intenção da live de hoje era apresentar para vocês exames básicos, que ao meu ver é o bom, bonito e o barato, que vocês podem ter utilidade, que pode fazer a diferença aí nos resultados, que vocês podem, que tem o porquê pedir, sabe? Que vocês conseguem ter aí muitas coisas. Então hoje eu falei somente desses 5, tá? A ureia que eu falei da ureia dentro do exame de urina. Então, dentro do exame de urina, eu tenho várias coisas. E aí eu pedi a ureia. Pedi não, vem a ureia lá. E é um dos fatores que eu gosto de olhar. Mas dentro da urina, eu gosto de olhar pH. Por exemplo, se o pH do sangue é aí entre 7,35 e 7,40, por que a minha urina vai estar muito ácida ou muito alcalina? Alguma coisa não está certa. A urina, ela é resíduos do sangue, certo? Então, o meu pH precisa de estar próximo com o pH sanguíneo. Então, quando o pH da urina está muito alterado,
eu já começo a pensar que tem alguma coisa que tá diferente ali. Cristais, tem cilindros, tem um monte de coisa que a gente pode ver na urina. Um monte. Mas hoje mesmo eu quis conversar sobre a ureia. Por quê? Porque quando a ureia tá baixa, é deficiência de proteína. Deficiência de proteína não produz melasma. Ou melasma não, desculpa, colágeno. E a gente trabalha com colágeno, tá? Tudo bem? Dúvidas? Não dúvidas? Posso encerrar a live de hoje? Quinta-feira eu vou fazer live também. Eu esqueci o tema que eu vou fazer quinta-feira. Deixa eu ver se eu acho aqui para falar para vocês. Quinta-feira. Eu esqueci. Mas eu vou postar aí nas redes sociais, tá? Então, veja bem. Para quem quiser me acompanhar, a minha intenção é continuar com as lives, que eu faço live toda terça-feira e quinta-feira, tá? Algumas vezes, conforme a necessidade e conforme eu recebo mensagens por inbox e que eu percebo que eu tenho que conversar mais ou menos sobre um assunto, eu posso vir a fazer mais lives durante a semana ou tal. Mas normalmente 2 lives por semana eu faço, tá? E sempre são lives voltadas para exames laboratoriais, para estética, que eu sou profissional esteta, e essa é a área que eu gosto de conversar, de falar, eu me sinto confortável em relação a isso. Então, para vocês que querem entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu convido vocês a me seguirem, a acompanharem as minhas lives. E em relação ao curso online, as inscrições elas encerraram tem pouco tempo, então não estão abertas. Mas quando eu abrir as inscrições novamente para esse curso online, eu vou avisar aqui no Instagram, nas minhas redes sociais. E se vocês quiserem dominar um pouquinho mais, se aprofundar sobre esse assunto, fica aí a sugestão. Caso ao contrário, somente com o conteúdo gratuito que eu entrego aqui nas lives, já é bastante coisa para vocês ir mudando aí a visão, tá bom? Pessoal, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo, por estarem interagindo comigo, por ter assistido a live. Eu fico muito feliz quando vocês conversam, perguntam, porque aí demonstra que vocês estão compreendendo e que o que eu estou falando tá fazendo a diferença, né? E é gratificante. Então, obrigada pelas mensagens que vocês vão mandando aí durante a live e gratidão, tá bom? Lu Mendes, beijo, Flor, fica com Deus. Ai, que bonitinho. Estaremos juntas se Deus quiser, tá bom? Pessoal, abraço, até mais.